O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que tireis do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo, e me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A semana que antecede a solenidade de Pentecostes é chamada Semana Mundial de Oração pela Unidade dos Cristãos. Depois da festa da Ascensão até a solenidade de Pentecostes são 10 dias. Esses 10 dias nós somos chamados a estarmos como os apóstolos, como a Virgem Maria, reunidos no cenáculo, rezando, e rezando vem o Espírito Santo. Um dos motivos que essa semana, depois da ascensão e antecede Pentecostes, é chamada Semana da Unidade dos Cristãos, é por causa desse evangelho que temos escutado nessa semana, capítulo 17 de São João, chamada a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Cristo é o sacerdote que intercede por todos. E é fundamental essa oração que Cristo reza nessa semana. Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Cristo reza, essa é a oração de Cristo. Eu peço, Cristo diz, para que todos sejam um. Um dos frutos do Espírito Santo é a unidade. Que todos sejam um. Nós rezamos na oração coleta, a oração inicial hoje da Santa Missa, que venha o teu Espírito Santo e que nós sejamos um só coração e uma só alma. Um só coração dá origem à palavra concórdia. Concordes. Concordar. Ter um só coração. Além de ter só um coração, ter uma só alma. Como é que essa palavra se atualiza em nossas vidas hoje? É possível, eu pergunto, nós temos um só coração? Uma só alma? É possível nós vivermos a unidade entre nós? É possível haver unidade entre Paróquia São João Batista e Capela Divino Espírito Santo?
É possível, nós que estamos nas pastorais, nos grupos, nos movimentos, ter a unidade, essa unidade que eu tenho falado várias vezes, não significa que todos pensam iguais. A unidade se dá na diversidade. E aí que nós vemos o Espírito Santo, que várias pessoas pensando de forma diferente, aparece a unidade. E a maior expressão dessa unidade, hoje eu posso atualizar também, no matrimônio. É possível um homem estar unido a uma mulher, aqui estou olhando para o casal, Francisco e Mônica. É possível os dois estarem unidos? Humanamente não. Mas se formam com o Espírito Santo, um só coração e uma só alma. Por isso que o Espírito Santo, queridos irmãos, que nós estamos preparando para recebermos assim de forma sacramental, litúrgica, em Pentecostes, um dos frutos dele é a unidade. E nós precisamos lutar por essa unidade. O demônio é aquele que nos divide. Por isso o demônio, já falei também, é o diabo que divide. E o diabo envia pequenos acontecimentos para nos dividir. É impressionante como o diabo quer que nós sejamos divididos. Pequenas coisas, às vezes não são grandes, pequenas coisas. E pensa, como o demônio divide o casal com pequenas coisas. Como o demônio divide as pastorais, os grupos, em pequenas coisas. E nós precisamos pedir, como Cristo, Senhor, nos conceda o dom da unidade. Esse dom da unidade, nós estamos na primeira leitura. É uma leitura hoje muito cara, muito profunda, muito linda. E para mim me toca muito essa carta, essa primeira leitura hoje. São Paulo está se despedindo de uma comunidade. Eu, como padre, já me despedi de muitas comunidades. E chegará o momento também que eu vou me despedir aqui da paróquia São João Batista. Não fui enviado aqui para ficar eternamente. Hoje, na reunião dos padres, nós estávamos discutindo sobre a permanência de padres que ficam nas paróquias. Alguns ficam 30 anos, alguns querem aposentar na paróquia. Eu nem sabia, mas tem o título de padre emérito, pároco emérito. São Paulo não era um padre emérito, era um padre itinerante, um padre missionário. Era um missionário, Paulo, que ia pregando o evangelho. Paulo não estava aqui, nós escutamos nas suas pregações, para formar grupos de amigos. Paulo estava para anunciar Jesus Cristo. E hoje, ele também, anunciar significa também ter afeto também. E eu lembro de muitas despedidas que eu fiz, muitas pessoas também, e eu também já me emocionei muitas despedidas, já passei muitas paróquias. Chorar, as pessoas choram também hoje, como essa despedida de São Paulo. Aqui diz, as pessoas se jogavam alcançando o pescoço de Paulo, o beijavam aflitos e choravam. E por que choravam? Porque tinham visto um homem que tinha dado a vida por eles, tinha anunciado Jesus Cristo. E São Paulo, aqui se despedindo dessa comunidade dos Efésios, reúne os anciãos. Quem são os anciãos que Paulo reúne? São os presbíteros. A palavra presbítero significa ancião. Não todos os presbíteros, sobretudo hoje, são anciãos. Eu não me considero tão ancião, mas sou presbítero. A palavra presbítero significa ancião. Para ser presbítero na igreja primitiva, tinha que ser ancião, experimentado. São Paulo, se despedindo da comunidade dos Efésios, reúne os anciãos e aqui dá as recomendações. Eu vou embora, diz São Paulo. Mas eu sei que entre vós há lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. E quantos lobos querem nos roubar a fé? Quantos lobos nos atacam? E São Paulo, que é impressionante, queridos irmãos. São Paulo não é uma paternalista. Olha o que diz São Paulo. Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: cuidai vós mesmos de todo o rebanho. Está falando para os padres. Essa carta hoje aqui é dirigida para os padres, para os anciãos.
os presbíteros: cuidai, vós mesmos, de todo o rebanho. São Paulo está dizendo hoje para o Padre Antônio: cuidai do rebanho, paróquia São João Batista. E eu faço um exame de consciência. Quando eu lia, meditava essa leitura aqui hoje, eu pensava: será que eu estou cuidando do rebanho que Deus me confiou? Ou o rebanho está disperso? O que significa cuidar? Um pai cuida do filho? Alimenta o filho? Cuidar significa corrigir? Cuidar significa, como diz Cristo no Evangelho, dizer a verdade? Cuidar significa alimentar? Cuidar significa dar carinho? Eu me pergunto, será que eu estou cuidando bem do rebanho que o Senhor me confiou? O qual o Espírito Santo vos colocou como guardas. Eu já falei, eu não me considero um pastor, eu me considero como o cachorro desse pastor, do verdadeiro pastor que é Jesus Cristo, que vem aqui, lobos. O que faz o cachorro? Enfrenta o lobo. Pode apanhar do lobo, mas ele enfrenta. O mercenário, quando vem o lobo, foge. Essa leitura, queridos irmãos, é uma leitura para mim, padre, sacerdote, para os presbíteros, para a comunidade, para ver o amor que o Senhor coloca diante daqueles que Ele envia para evangelizar. É uma palavra também hoje para a nossa comunidade São João Batista, de rezarmos por aqueles tantos que o Senhor colocou na história dessa paróquia São João Batista. Se o Senhor hoje nos pede de sermos vivermos na unidade, que é fruto do Espírito Santo, se São Paulo viveu essa unidade, São Paulo também, iluminados pelo Espírito Santo, teve uma palavra para a morte. Ele está se despedindo. E São Paulo dizia na leitura de ontem: não sei se eu vou rever vocês, porque o que me espera é a morte. Aqui nós celebramos a missa de 7º dia, da flor, e nós temos essa esperança do Espírito Santo que nos conforta. Um dos nomes do Espírito Santo é Consolador. E hoje ele consola sobretudo você, Alex, filho da Flor, consola também tantos familiares, amigos que estão aqui na missa, outros amigos também que estão acompanhando na internet. É o Espírito Santo que nos consola. E qual é o nosso consolo? Primeiro, que nos dá a esperança de um dia encontrar com todos os parentes, amigos falecidos. É um consolo para nós, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo também nos consola para celebrarmos o dom da vida. Celebramos o dom da vida, da Flor, que esteve durante alguns anos aqui. Quantos anos tinha tua mãe? 62. 62 anos de vida. E Deus concede hoje 15 anos de vida a Ana Carolina. Nós temos motivos de nos alegrarmos. O cristão se alegra com o dom da vida. Aquele que parte como Cristo partiu na ascensão, nós também nos alegramos com a partida. Parece uma contradição. Como se alegrar com a morte? Os discípulos, Cristo partiu, os discípulos ficaram contentes, porque eles eram consolados pelo Espírito Santo. E nos alegramos também pelo dom da vida da Ana Carolina. Que Cristo também confirme a fé da Ana Carolina, que assim como Cristo cresceu em sabedoria, estatura e graça de Deus, que você, Carolina, também cresça, que você possa amadurecer, que você possa ter essas virtudes que Cristo teve também, sobretudo, obediente aos pais. Peçamos, irmãos, nessa Santa Missa, o dom da unidade. Peçamos ao Senhor hoje, pelos presbíteros, tantos missionários que têm dado a vida por nós. Amemos esses missionários, mas nós não somos eternamente deles. Precisamos crescer sozinhos e que sejamos consolados pelo dom da vida, seja daquele que parte, seja daquele que está no meio de nós.